Meus irmãos, amigos e telespectadores, voltamos com mais uma edição do programa Maçonaria e Sociedade. Hoje teremos um programa especial para vocês. Hoje nós falaremos mais uma vez sobre a parceria entre maçonaria e sociedade, mas vocês conhecerão um pouco mais sobre a ordem maçônica e os briosos irmãos que a dirigem. Eu tenho a imensa satisfação de estar aqui do meu lado direito com o irmão Barbosa Nunes e aqui do meu lado esquerdo com o irmão Ademir Cândido. Esses irmãos terão, como vocês verão, um papel fundamental na maçonaria nos próximos anos. Nós vamos explicar por quê. Mas antes disso, eu queria que desse uma rápida palavra de saudação aqui o meu irmão Barbosa e depois o meu irmão Ademir. Com muito prazer, muita honra, agradecendo a você, irmão Klaus Fins, a oportunidade de participar de Maçonaria e Sociedade, título de um programa que já traz uma mensagem muito importante, Maçonaria e Sociedade. Então eu agradeço a oportunidade, me coloco inteiramente à disposição para a gente conversar aqui de uma maneira bem tranquila e informal. Meus irmãos, é uma satisfação imensa participar desse programa sob o comando do nosso irmão Klaus Fins, e eu fico muito agradecido por ter sido convidado para participar. Estamos aqui para definir e dirimir algumas dúvidas que os amados irmãos, porventura, terão, e o que estiver no nosso alcance nós vamos esclarecer hoje nesse programa. Muito bem. Meus irmãos, amigos e telespectadores, eu já começo aqui o nosso bate-papo com o irmão Barbosa sobre dois temas. Nós vamos falar sobre dois temas de alcance ou de interesse grande da sociedade. Vamos falar também um pouquinho com o irmão Ademir sobre o papel do poder legislativo na maçonaria, mas eu tenho um assunto que eu sei que toca o coração do irmão Barbosa, porque ele foi o iniciador, um dos grandes mentores, incentivadores de um programa chamado Maçonaria contra as drogas e a favor da vida. Eu estou aqui mostrando para vocês esse pequeno caderno de 2012. Bem, não se precisa falar muito sobre essa questão, porque nós sabemos de todos os malefícios das drogas para a sociedade. Ora, irmão Barbosa, como foi a história desse programa que a maçonaria fez contra as drogas e a favor da vida, e qual foi a sua participação nele? Klaus, por volta do ano de 1997, a maçonaria goiana, que tinha como grão-mestre estadual o irmão José Ricardo Roquete, hoje conselheiro federal, ele foi buscado por uma loja do entorno de Brasília, de Cristalina, Cássia Cristalinense, com a sugestão de criar um trabalho de prevenção ao uso de drogas, já naquela época presente, inclusive, na cidade da loja. E então nós nos reunimos, ele nos passou esta missão e fizemos alguns cursos com a Universidade de Goiás, com o programa Amor Exigente, com Alcoólicos Anônimos. E aí foi lançado em 97, no final de 97, a nível de Goiás, esse programa que tinha o nome de Maçonaria contra as Drogas a favor da vida, posteriormente se inverteu. Maçonaria a favor da vida contra as drogas. Posteriormente ele foi nacionalizado, ainda tendo como grão-mestre geral o saudoso irmão Francisco Murilo Pinto, e ele hoje é uma bandeira presente na maioria dos grandes orientes estaduais. É um programa eminentemente preventivo. Perfeito. E eu puxaria agora para o meu irmão Ademir. Irmão Ademir, nós sabemos que a ordem maçônica cada vez mais está mais aberta para mostrar o que ela é, porque senão nós acabamos sendo acusados de que nós não somos. Então essas atuações são muito importantes. Como é que o irmão vê
essa nova fase da maçonaria, onde ela pode mostrar questões maravilhosas como essa, né, de combate às drogas, em prol da sociedade, em prol da humanidade, em prol da família, da pátria. Como é que você vê isso? Eu vejo com bastante ânimo esta atitude da maçonaria poder ser exposta de forma mais clara para a população que tem ânsia de conhecimento do que é a maçonaria. Sim. E neste ponto, a soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil, ela inovou. Inovou com o projeto Irmanar. Sim. Que é o engajamento e participação da maçonaria na sociedade civil. Como todos sabem, o Grande Oriente do Brasil, ele tem os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, pois o seu sistema é federativo, ou seja, como a República Federativa do Brasil. E, sendo assim, o projeto Irmanar leva a todos os rincões deste país o que é a maçonaria na sua parte mais essencial. Não vamos dizer da filosofia dela, não vamos entrar em mérito deste ponto, mas porque o povo que não está inserido na maçonaria deve conhecer os seus preceitos. Perfeito. Perfeito. Olha, eu acho que isso traz uma luz realmente, irmão Ademir, sobre muitas coisas. Irmão Barbosa também tem que ter essa noção de como é importante hoje que nós possamos usar um meio de comunicação para esclarecer a população, para esclarecer a sociedade acerca dos benefícios do que é a ordem maçônica. Porque, como já disse, senão nós somos muitas vezes acusados do que nós não somos, né, com base em inverdades e literalmente mentiras. Né? Então vocês já viram a importância, né, disso. Agora eu estou falando aqui com 2 irmãos, eu os apresentei, né, e eles são figuras, são irmãos proeminentes, obviamente, pela sua dedicação à ordem maçônica, na potência, na obediência chamada Grande Oriente do Brasil, que é a maçonaria mãe do Brasil, a maçonaria histórica, é a organização maçônica mais antiga, de maior número e de maior atuação hoje no país. Não quer dizer que não existam outras, mas estamos falando aqui do Grande Oriente do Brasil e de todos esses projetos, contra as drogas e projeto Irmanar. Agora, irmão Barbosa, nós podemos passar a um outro ponto muito importante. Eu acho que toda a população, todo o nosso país, hoje está vivendo um momento muito tumultuado, muito conturbado, poderíamos dizer assim. E qual o irmão acha que seria uma das soluções, um início de caminho de uma solução em relação à questão política? Será que o nosso sistema político, ele realmente atende aos nossos anseios? Por que tantos problemas? Como é que o irmão vê isso? Olha, eu vejo de uma forma indignada. O sistema político do país traz a oportunidade de uma corrupção até institucionalizada. Ela traz um sistema de eleições onde o voto é colhido através de interesses de grupos, onde nós temos aí mais de 30 partidos, até partidos de aluguel, e de uma forma em que nós temos hoje, dentro da administração brasileira, castas e mais castas, e de uma forma em que a população não é atendida na educação, na saúde, na vigilância, na segurança. Caso específico aqui do Rio de Janeiro, em que lamentavelmente a gente assiste de longe cidadãos que prestaram serviço durante 30, 40 anos entrando numa fila para receber uma bolsa, uma cesta de alimentação, quando os dirigentes estão presos, estão na cadeia, morando nas melhores mansões do Rio de Janeiro, nos melhores apartamentos, e levaram todo esse dinheiro.
há necessidade, e a maçonaria, o Grande Oriente do Brasil, haverá de ter, junto com as demais potências, uma necessidade de se posicionar melhor. Agora, também é preciso que nós, maçons, tenhamos uma consciência política sobre o que estamos vivendo. Senão, meus irmãos, eu afirmo aqui, ô Klaus, esse pessoal que dirige o país, que levou o país a 12 milhões de desempregados, foi eleito por nós. É verdade. E se a gente não tiver uma consciência política, vamos reelegê-los agora em 2018 novamente. Então, uma situação realmente em que nós precisamos, como maçons, como força viva, porque o sangue da maçonaria são os seus integrantes. Claro. Perfeito. Bem, vocês acabaram de perceber uma posição muito proativa do irmão Barbosa Nunes, uma posição muito firme, né? E que realmente a sociedade possa entender que a maçonaria é uma parte da sociedade. Nós somos formados na maçonaria por elementos da sociedade. Então nós vivemos os mesmos dramas, temos os mesmos problemas que toda a sociedade. Então por isso nós estamos muito preocupados e trabalhando para sempre melhorar a pátria, a família e a humanidade. Agora, Ademir, eu gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre, e no final nós vamos ter um videozinho, sobre essa nossa instituição que só nos orgulha, que é o Grande Oriente do Brasil. Me fale mais um pouco sobre o Grande Oriente do Brasil, Ademir. Eu vou iniciar falando sobre o Grande Oriente do Brasil, pegando o gancho do Barbosa Nunes, Sim. com relação a este amplo relacionamento com potências regulares, Sim. que vai fazer com que nós tenhamos uma inserção na vida política do país. Perfeito. Tá? Porque o Grande Oriente do Brasil, no passado, ele teve uma inserção política muito grande. Se os senhores conhece bem a história, lá na no século XVIII, no século XVII, no século XIX, a maçonaria é que governava o país. É verdade. Então, hoje nós não temos mais esta condição. Hoje nós estamos aqui em berço esplêndido, apenas olhando e não podemos fazer nada. E com este relacionamento amplo fomentado pelo Barbosa Nunes, com todas as potências regulares, nós podemos ter uma participação efetiva na vida pública do país. E aí o Grande Oriente do Brasil também poderá renascer das cinzas do que era naquelas décadas passadas. Maravilha! Bem, vocês viram como é importante, com esses dois proeminentes irmãos, como é importante e como é caro para a gente, como é uma coisa que realmente nós procuramos como ordem maçônica, que é uma atuação proativa na vida nacional, seja no aspecto de político, no aspecto institucional, de apoio às instituições, mas principalmente trazendo, obviamente, coisas boas. Agora nós vamos fechar com um pequeno vídeo para que vocês conheçam, meus irmãos. Eu vou retransmitir um pequeno vídeo para que conheçam as instalações do Grande Oriente do Brasil que ficam em Brasília, né? Como o irmão Ademir colocou, é um sistema federativo, mas que existe um poder central. Vamos conhecer o poder central agora em Brasília do Grande Oriente do Brasil. Olha onde nós estamos. Aqui na porta do Grande Oriente. E por coincidência, quem está aqui? Ali está o irmão Barbosa dando uma entrevista que já virou popstar. Não estava combinado isso e nem vai ser nosso objetivo agora entrevistá-lo. Mas eu vou mostrar o golpe para vocês. Vem comigo. Nós estamos aqui na parte interna do golpe. Aqui, como vocês podem ver, é uma parte, ela é triangular. Ela tem todos os lados ali. Aparece sempre um papagaio de pirata. Aquele papagaio é o irmão Elinho. Então, como vocês podem ver, é uma
Esse prédio aqui é um triângulo. E se você prestar atenção, eu vou até dar um zoom aqui, que eu falei para vocês que a estrutura era uma estrutura de ponte. Olha lá como vocês podem ver. Ela foi feita, comprado essa estrutura, que chega uma hora que vão ter de derrubar isso daqui para construir um novo. Estamos na época de construção, então nós vamos agora ir visitando e conversando com você, o GOP. Vamos para a parte externa. Ali em cima, onde vocês estão vendo, fica o grão-mestrado, fica as secretarias, fica os juízes, ficam o prédio administrativo, os deputados, a presidência dos deputados, fica a sede administrativa do Grande Oriente. Embaixo desse piso aqui fica um templo nobre, onde os deputados se reúnem. Então é muito interessante isso daqui.